E aí, rapaziada, beleza? Galera, hoje a gente tá aqui com o A51 que sofreu uma queda muito brusca, né, muito forte, e esse aparelho parou de funcionar, né? Ele não liga mais. E nesse vídeo a gente vai tentar mostrar para vocês o procedimento de reparo. O que esse aparelho está apresentando na fonte, pessoal? Vamos mostrar aqui para vocês o que ele está apresentando aqui na fonte de alimentação. Primeira parte do protocolo de análise, né, é verificar o que ele está apresentando na fonte de alimentação, porque é daí que a gente vai ter uma base de onde a gente começa a análise, beleza? O que acontece, pessoal? Eu analisei aqui, né, para adiantar, eu já analisei os book, né, os conversores book, aqui as bobinas dos conversores book, e temos tensão, beleza? Temos atividade também, porém o aparelho não liga. E o que ele apresenta na fonte? Vamos mostrar para vocês aqui. Aqui está a nossa fonte de alimentação, como vocês estão vendo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui melhor, para ficar mais próximo aí. Pronto. E o que temos também, pessoal? Temos a placa aqui, né? Já está energizada. E a gente vai pressionar aqui nos contatos, né, do botão Power, beleza? Tinha botado um fiozinho aqui porque eu estava fazendo os testes. Vamos lá. Pressionando aqui, pessoal, nesses contatos, o que a gente tem? Como vocês estão vendo, a gente tem um consumo, né, um consumo que se eu soltar aqui, ó, ele vai zerar, né? Ou seja, esse aparelho está tentando ligar, né? Quando eu solto o Power, ele zera. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vamos ver aqui o consumo de boot, né, desse aparelho. Para quem não sabe o que é o consumo de boot, pessoal, é o primeiro 1 segundo, né? Pressionou o primeiro 1 segundo no botão Power, ele vai mostrar um consumo. Esse consumo ele deve estar aí, né? Ele deve chegar, né, num aparelho normal entre 80, né, 70, 80, até estourando aí 120 miliamperes. Acima disso, pessoal, significa, né, pode significar, né, é uma hipótese, mas a gente já trabalha com essa possibilidade de haver um curto em uma malha secundária, né? Porque o consumo no boot, quando ele se eleva, né, alguma coisa, algum consumo, algum componente está consumindo a mais do que deveria, beleza? Essa é uma ideia que a gente sempre trabalha em cima dessa hipótese aí. Então aqui no pulso de boot, pessoal, se eu der um pulso de boot aqui, ó, primeiro 1 segundo, a gente tem 145, ó. Vamos dar novamente. Ó, 190, né? Nova, 1. Dessa vez agora foi diretamente para 600 miliamperes, ou seja, um consumo muito alto, né, no boot do aparelho, no primeiro 1 segundo, que isso pode nos mostrar, né, o quê? Pode nos mostrar que algum curto aí em uma malha secundária ou em algum componente, né, de inicialização que trabalha com essa tensão secundária está com alteração, né? Ó, solto o power, logo ele zera. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Pessoal, eu analisei aqui com a câmera térmica, né? Fiz o teste aqui com a câmera, estou aqui com a minha SICK, né? Compact Pro. E a gente fez uma análise aqui com essa ferramenta. Estou resumindo o máximo que posso, porque esses vídeos, né, com esse tipo de problema, ele pode ficar muito grande demais. Então, a gente fez o quê? Analisamos book, verificamos as tensões do Power Manager. Mostrou para a gente as tensões de inicialização, o Power Manager está liberando todas elas. Então, a gente já acredita que o Power Manager, né, ele basicamente, né, podemos dizer assim, 70% de que ele esteja funcionando, né? Então a gente trabalha com essa hipótese. Tudo aqui, pessoal, ainda é hipótese, não tem aqui nada concreto, beleza? A gente tem que trabalhar por hipótese, depois a gente vai eliminando essas hipóteses, principalmente em aparelhos que estão com esse tipo de defeito de inicialização. A gente tem que saber como raciocinar, né? A gente tem que ter o raciocínio lógico, né? Porque tem que ter o conhecimento técnico e temos que ter o raciocínio lógico para conseguir chegar à conclusão. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente já analisamos com a câmera térmica, né,
aonde a gente percebeu que memória, processador e PMIC é os componentes que se aquecem aqui na hora de inicializar esse aparelho, né? Quando eu pressiono o power aqui, o consumo vai aqui a 900 mAh e esses três componentes eles mostram, né, que estão superaquecidos, né? Ficam bem vermelhão aqui na câmera térmica. Então o que é que a gente vai fazer? Pessoal, vamos analisar, né, o histórico do aparelho. Esse aparelho ele levou uma pancada muito forte, beleza? Ele pode ter, por algum motivo, juntado algum barro de solda, pode ter danificado o processador, pode ter danificado a memória, né? Mas o que eu tenho que fazer aqui, pessoal, agora, né, por conta desse consumo, esse consumo, se fosse um consumo baixo, a gente iria trabalhar com outro tipo de análise, com outra forma de protocolo, né? Mas como a gente tem um consumo alto aqui, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer um rebale no processador para certificar de que esse processador não esteja com problema, beleza? Então a gente vai fazer um rebale no processador e após o rebale no processador, se caso aconteça de ele continuar com esse defeito, a gente vai substituir o Power Manager, beleza? São os três componentes. Não podemos trocar memória e processador, né, sem que estejamos um outro aparelho, né, que a gente saiba que o processador e a memória estejam funcionando para fazer a substituição. Se eu substituir o processador, automaticamente eu tenho que substituir a memória também. Beleza, galera? Em caso de Android, a gente trabalha dessa forma. Ou então você teria que ter uma Medusa Pro, uma JTAG, e seria um processo aí mais complexo. Mas então, a gente vai fazer esse procedimento agora, né? Vamos fazer o rebale no processador desse aparelho e você vai acompanhando todo o processo aí. Depois a gente volta mostrando para vocês o problema, se foi resolvido ou não. Beleza? Então, vamos lá. Sim, pessoal. Antes de a gente trocar o processador e a memória, queria mostrar para vocês aqui o porquê que eu vou fazer isso, né? Antes de a gente trocar, ó, perceba que aqui, ó, aqui no processador, na blindagem do processador, essa aqui é a blindagem do processador, né? A gente vê que tem um empeno aqui, ó. E isso pode ter ocorrido aqui algum defeito, algum problema. Então a gente vai tirar essa blindagem, né? Ver se nenhum componente está junto aqui, tá unido, né? E depois a gente vai fazer o rebale nesse processador e nessa memória. Beleza? Vamos lá. Então tem uma amassão muito forte aqui, que precisamos aí fazer a substituição. Precisamos tirar, ó, tá muito amassado aqui. Uma pancada muito forte aqui na memória. O processador, a gente vê que tem uma amassão aqui, né? Mas a pancada foi mais aqui na parte da memória. A gente vai... Tá bem amassado aqui, pessoal. É porque por aí no microscópio não dei para ver bem. Mas ó, se eu mostrar aqui para você, ó, você vai ver que a gente tem um relevo aqui, né? Ó, chega a tá troncho ali, ó, a blindagem. E isso pode estar acarretando aí um curto-circuito na memória, né? Então vamos lá, vamos fazer esse procedimento agora. Lembrando, pessoal, que quem quiser aí fazer um treinamento completo com a gente, né, a gente tem o nosso curso online, beleza? E dia 15 agora a gente vai ter o nosso treinamento, né, para defeito e inicializações, defeitos como esse aqui, beleza? Tem muita gente que não sabe como proceder, tem gente que não sabe nem analisar, né, não tem ideia de como chegar à conclusão. Então a gente vai mostrar também, né, no nosso treinamento aí para inicialização o que você deve analisar, né? Quais são os pontos que você deve analisar para cada tipo de problema, né? Se o PMIC está com defeito, o que tem que fazer, né? Como chegar à conclusão se o PMIC, se a memória, se o processador estão com defeito. Então tem todo um passo a passo aí, né? Para a gente poder fazer e chegar à conclusão. Então, primeiramente, vamos tirar essa blindagem, pessoal, para facilitar aqui, né, a nossa visão, primeiramente, e também para facilitar a remoção, caso a gente chegue à conclusão aqui, né, como a gente já está chegando,
e que precisa fazer um rebalem aqui nessa memória e nesse processador, beleza? Eu acredito que só a memória está com esse problema. Pode ser que eu só troque a memória, né? Troque não, né? Faça o rebalem apenas na memória. Então vamos lá. Deixa eu... Vamos lá, pessoal. Primeiramente vamos tirar aqui a blindagem. A blindagem está bem danificada aqui.
Pronto, pessoal, removemos aqui a blindagem. O que a gente nota aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui essa... A gente tem um pequeno rasgo aqui, né? Eu não sei o que foi isso. Vamos remover essa memória. Vamos ver se a gente vê algum trinco nela aqui. Ó, pessoal. O que que a gente tem aqui, ó, pessoal? A gente tem uma memória trincada. Beleza? A gente tem uma memória trincada. Que eu não vocês viram aí, a gente tirou agora a... Tiramos agora a blindagem, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu só pegar o isopropílico, pessoal, que eu acho que o isopropílico eu consigo mostrar melhor. Ó, vamos lá. Ó o trinco aqui, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Estão vendo o trinco? Ó. Tá vendo um trinco aqui? Ó, a gente tem um trinco aqui, ó. Um trinco aqui. Tentar aproximar mais. Ó. Temos um trinco, tá vendo? Ó. Temos um trinco aqui, um rasgo aqui, ó. Ó, a placa como tá aberta aqui, ó. Ó como a placa tá aberta. Isso aqui, pessoal, provavelmente, ó, apertou muito aqui essa parte. Chegou a trincar, né? Ó, trincou aqui, ó, a placa. E trincou também o CI. Olha lá, o CI trincado lá, tá vendo? O que que acontece aqui, galera? Como vocês perceberam, a gente não vai ter como resolver esse problema. Beleza? Deixando bem claro aí pra vocês que a gente não tem uma outra placa aqui que a memória de processador esteja pegando, né, funcionando desse aparelho. Então a gente não vai conseguir resolver. Mas, pessoal, o que eu quero passar para vocês aqui, a ideia que eu quero passar para vocês aqui é justamente essa. Se a gente pega aqui um aparelho que consome zero na placa e o consumo é alto, podem desconfiar de curto na memória ou no processador, beleza? Podem desconfiar. Como vocês estavam vendo aqui, qual foi o meu intuito de remover essa blindagem? De a gente fazer um rebale na CPU e na memória, né? Fazer esse rebale na CPU e na memória para a gente chegar à conclusão, né, de que o problema não era por eles, porque toda a evidência, né, a conclusão toda, tudo apontava justamente para um deles, beleza? Não acreditava muito que era processador, por quê? Porque você via que o processador estava aqui, ó, trabalhando, né? O processador estava ativando o PMIC funcionava os book, né? Porque o PMIC ele libera atenção para os book, mas a comando do processador. Então já dava para perceber que o processador já funcionava antes mesmo de fazer, né, o teste aí na malha eMMC CLK, né? Que é para ver se o processador responde alguma coisa. A gente ia fazer o seguinte, a gente ia fazer o trabalho aqui na malha de eMMC CLK, né? Antes de a gente fazer o procedimento aqui de reparo, de rebalo na CPU. Porque o que a gente poderia fazer? Se a CPU, né, tivesse se conectando com o PC, né, que é óbvio que estaria se conectando, por quê? Porque como vocês viram aqui o consumo, o processador ele estava liberando as tensões do Power Manage, né? E buscando o software na memória. O que acontece? Ele ia buscar o software na memória, mas a memória em curto, beleza?
Então, a gente já tinha uma ideia, né, de que o problema era por esses dois componentes, né, por conta do consumo. Então, é isso que vocês devem avaliar, pessoal. Os consumos do boot, consumo inicial, beleza? Esse consumo inicial aqui, os primeiros 1 segundo, ele vale muito na hora de fazer a análise. Ele vai dizer para você para onde ir. Por que eu não duvidei aqui, né, do Power Manage, digamos assim, do cristal oscilador, né? Ou de outro componente que não fosse o processador e a memória, né? Tudo indicaria que o problema fosse memória. Porque o consumo estava muito alto. Quando a gente tem problema no book, né, o consumo gera aí em torno de 30, 50, 70 miliamperes. Então a gente já tem uma ideia de que não é o book, né? Os books estão trabalhando. Quando a gente tem um consumo baixo, né, que consome zero, mas o consumo é baixo, então a gente também tem uma ideia de que pode ser por causa de frequência na placa, né? O cristal oscilador pode estar com algum problema, então a gente verifica essas coisas. Eu não cheguei a verificar essas coisas, por quê? Porque a gente primeiro verificou as tensões lá dos book, né? Verificando o book, você tem uma ideia de que o processador funciona. Então, o que é que o processador está funcionando? Aí você diz, mas o teste do book não é para ver se o Power Manager está funcionando? Também, pessoal, também. Mas quando os conversores book está trabalhando, é porque o processador habilitou, né, a malha, através da malha X-Boot, né, LDO e a malha dos próprios book, né, X-Book, que o Power Manager obedece ao comando do processador e vai liberar essas tensões. Então, grande possibilidade do processador estar funcionando e o que a gente chegou à conclusão? De que realmente a memória está com problema. Beleza? Por que eu não vou trocar essa memória, pessoal? Por que eu não vou fazer a substituição dessa memória? Por quê? Porque esses Androids, pessoal, eles são codificados memória com o processador. Se eu trocar a memória aqui, eu vou ter que trocar processador também. E por que você não tenta o rebalo na memória? Podemos sim, pessoal, tentar o rebalo na memória, beleza? Mas pouco provável que vai funcionar. Por quê? Porque o CI rachou, né? Então eu acredito que nem vale a pena tentar aqui um rebalo nessa memória, beleza? Por quê? Porque como foi uma pancada, né? Não necessariamente os baus de solda com a pancada eles se uniriam, né? Então, se a memória está em curto, é justamente porque dentro da memória, né, quando ela rompeu, se juntaram as malhas internas e ela entrou em curto, né? Então, como você está vendo aqui, a gente tem, deixa eu pegar aqui, ó, mostrar aqui para você, ó, a gente tem quando eu boto aqui não dá para ver bem, né? Mas a gente tem esse trinco, né, como vocês estão vendo aí, ó. É um trinco aqui na memória e na própria placa. Então não vale a pena perder esse tempo, né, valioso que a gente pode estar fazendo qualquer outro trabalho, qualquer outro serviço, para a gente estar aqui perdendo tempo nessa placa, beleza? Mas chegamos sim ao diagnóstico, né? E é isso que eu digo para vocês. Se você vê um consumo baixo, começa lá no protocolo de análise, analisando as malhas digitais, os conversores book, né, as tensões LDO de alimentação para memória e processador, cristal oscilador, todas essas paradas você tem que estar analisando. Mas quando a gente tem um problema aqui, ó, de um boot, né, que está bem alterado, então desconfiem, pessoal, de processador e memória, que provavelmente vai ser isso. Galera, a gente vai finalizar esse vídeo agora, né? Não vou concluir aqui, eu não tenho outra placa para remover processador e memória, não vou perder esse tempo também para estar fazendo esse serviço, então vale a pena. E já peço que você deixe o like aí, que a gente sempre está mostrando alguns procedimentos, né, para vocês aí, de reparo, de análise, tudo isso. Se inscreve no Instagram, se inscreve no canal, pessoal, segue a gente lá no Instagram também, né? Deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. E no dia 15, galera, dia 15 de fevereiro de 2022,
a gente vai ter o nosso primeiro treinamento ao vivo online, beleza? Eu vou deixar aqui o contato, né? Caso você queira fazer esse treinamento com a gente, vai do dia 15 até o dia 19 de fevereiro, são 5 dias apenas trabalhando em cima de análise de aparelho que não liga, beleza? A gente vai simular alguns defeitos, a gente vai mostrar o passo a passo de cada malha que se deve analisar quando se pega aparelhos que consomem zero, consomem trava, falar sobre esses boots também de inicialização, falar sobre diversas coisas que tem a ver com a parte de inicialização do aparelho. Então, se você quer aprender sobre inicialização em aparelhos Androids, né, para poder pelo menos saber como proceder na análise para chegar na conclusão, beleza? A gente vai mostrar esse passo a passo aí no dia 15. E para você entrar em contato e reservar sua vaga, né, corre lá porque as vagas são limitadas. Eu vou deixar o contato da gente aqui abaixo para que você entre em contato, né, tanto comigo quanto com minha equipe. E também, galera, o que eu vou dizer para vocês aqui? A gente tem um treinamento completo, né, onde você tem direito a suporte, a grupo de alunos, né, que eu vou deixar também um link aqui abaixo para vocês. Beleza? Um abraço, Deus abençoe. Vamos que vamos. Valeu!